Então, para quem acha que o Bolsonaro acabou sendo preso preventivamente por ter danificado a tornozeleira, porque ele não chegou nem perto de arrebentá-la, aqui vão alguns aspectos. Toda a imprensa está falando que nas primeiras horas do dia 22 ele teria violado. Então, será que o Moraes conseguiu, de maneira muito célere, acordar de madrugada, escrever 17 páginas da sua decisão, que é o que a gente vai ver aqui, e então prender preventivamente Bolsonaro um pouco depois das 6 da manhã de sábado? Ou será que já estava tudo pronto? Essa aqui, gente, é uma parte da decisão dele. Olha aqui, eu vou ler com vocês a decisão do Alexandre de Moraes. Em 21 de novembro, ou seja, não foi dia 22. Antes, dia 21, já estava a cama de gato sendo preparada. Em 21 de novembro, a autoridade policial representou pela reapreciação dos fundamentos da medida cautelar anteriormente pleiteada nesta petição 14.129. Para, abre aspas, que a prisão domiciliar atualmente deferida seja substituída pelo recolhimento cautelar imediato. Ou seja, dia 21, o Moraes já estava juntando, argumentos ou justificativas para pegar Bolsonaro da sua casa e enviá-lo para um presídio comum ou para a superintendência da PF. E ele segue aqui, na parte grifada em vermelho, na Superintendência da Polícia Federal, no Instituto Federal, local seguro e controlado, nos poucos dias que restam até o trânsito em julgado. Ou seja, o Moraes, ao contrário de que diz a lei, que o início, a execução da pena, ela só deva começar após o trânsito em julgado, porque quando ainda cabe recurso, não há o trânsito em julgado. Para que vocês me entendam, trânsito em julgado é uma palavrinha utilizada no meio do direito, dos advogados, dos juízes, para dizer que não cabe mais recurso. Então aqui o Moraes está admitindo o quê? Que há recurso. E se há recurso, há a chance de reverter a condenação. Mas Moraes se precipita e atropela o princípio de presunção de inocência até o trânsito em julgado e manda Bolsonaro para uma prisão preventiva. No dia anterior, Moraes já estava deixando a cama de gato toda preparada. Outro argumento que pode nos levar a essa conclusão é a histeria do psicopata com relação ao dia 22. Eu trago aqui, reúno aqui algumas matérias, por exemplo, aqui, Moraes rejeita anular os votos do segundo turno e multa a coligação do Bolsonaro em 22 milhões de reais. É quando o PL fez o mesmo movimento do PSDB em 2014, acessou o TSE e o Moraes, ao invés de responder às dúvidas e mostrar que o processo eleitoral brasileiro é íntegro, não. Ele opta por censurar, calar, multar o PL. E 22 milhões de reais afeta em muito o Partido Liberal, que sim, é o maior partido da Câmara, o segundo maior do Senado, mas 22 milhões de reais faz muita falta. Ali embaixo, uma outra notícia, agora de junho de 2023, Moraes marca julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro para o dia 22. E por último, ali, agora, a notícia recente, Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal por ordem de Moraes no dia 22. Então, Moraes, como todo bom psicopata, igual o serial killer, quando ele assassina suas vítimas e faz uma marca lá na pele, deixa no corpo alguma coisa, sempre deixa para trás uma marca do seu crime para dizer que a autoria é sua, tal qual esse tipo de pessoa, esse fenômeno se repete com o tiranete de beira de estrada, que adora o número 22. Então, nós temos aqui a reunião de argumentos antes da violação do monitoramento. Nós temos aqui a sanha persecutória dele pelo dia 22. E isso daí dá para nós, a certeza de que Moraes já queria prender o Jair Bolsonaro. E tanto queria que, no afã de fazê-lo, ele fundamenta a sua decisão em outros pseudo-argumentos ainda mais injustos, que é o que a gente vai passar a ver por aqui, Quer dizer, mais aqui, desculpa, um terceiro ponto aqui para falar que não tem relação à prisão preventiva com aquela solda que o Bolsonaro falou que meteu na tornozeleira, tá aqui, ó. Além disso, o Centro de Integração e Monitoração Integrada do DF comunicou à Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento e monitoramento eletrônico do réu Jair Messias Bolsonaro à 00:08 do dia 22 de novembro. Informação constatada, intenção da condenação de romper... Então, assim, o Bolsonaro ele não rompeu a tornozeleira. E o Collor, ex-presidente, também condenado em outro tipo de acusação, teve a acusação também de violar a tornozeleira e não foi preso. E esse ponto aqui, gente, é o único ponto das 17 páginas em que o Moraes especificamente fala da tornozeleira. Ou seja, um parágrafo. Não foi isso que norteou a prisão preventiva do Bolsonaro. Mas eu queria aprofundar aqui também em outros pontos e ler junto com vocês essa decisão do Moraes. Ele começa aqui a mirar os seus canhões contra o Flávio Bolsonaro, querendo dar tons de criminalidade à vigília. Em algumas oportunidades, quando o Lula esteve preso, ocorreu vigília. Inclusive, ocorreu uma vigília para evitar a prisão do Lula.
demorou cerca de 3 dias até que a Polícia Federal pudesse prender o Lula. Prender definitivamente, não trânsito em julgado. Aí começa lá o Alexandre de Moraes. E por que ele faz isso? Porque ele está vendo que o Flávio Bolsonaro é um presidenciável. Então eles tiraram Jair Bolsonaro do caminho com a prisão, né, o golpe da Disney. Todo mundo viu a barbaridade que foi isso, um crime que não existiu no momento que Bolsonaro nem estava no país. Acusaram de dar um golpe velhinhas sem armas. E lembrando que Bolsonaro, antes de deixar o poder, ainda nomeou os chefes de forças armadas do Lula, né, Marinha, Exército e Aeronáutica. Temos ali o senador da República, o Flávio Bolsonaro, faz uso do mesmo modus operandi. Olha como é que é importante a linguagem. Ele já vai incutindo na sua cabeça que trata-se de uma organização criminosa. Ele não vai falar isso do Oruan, filho do Marcinho VP, mas ele vai falar isso aqui do Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. O senador da República faz uso do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa que tentou um golpe de Estado no ano de 2022. Ou seja, chamar Virgília agora se tornou ato golpista. Utilizando a metodologia da milícia digital para disseminar por múltiplos canais mensagens de ataque e ódio contra as instituições. Moraes está aqui querendo meter medo em você, tia do Zap, em você que é patriota, você que gosta de ir às ruas. Por quê? Porque se uma vigília é transformada em crime, qualquer coisa pode ser transformada em crime. E detalhe, a convocação dessa vigília não era na beira, na porta do condomínio de Jair Bolsonaro, igual já fizeram os manifestantes do Lula. Era numa rotatória no Jardim Botânico, no mesmo bairro, mas não na porta e nem pertinho da casa do Bolsonaro. Os elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta que a vigília... Qual possibilidade concreta? Diga-me, qual é o nexo causal que conecta a vigília à possibilidade de fuga do Bolsonaro? Porque é o seguinte, se o Bolsonaro violou a tornozeleira do dia 21 para o dia 22, como é que uma vigília convocada para a noite do dia 22 poderia ser utilizada como artifício para a fuga de Bolsonaro? Porque nem no mesmo momento da vigília ocorreu o rompimento da tornozeleira. Foi quase um dia antes que ocorreu essa questão toda. E até hoje, a gente está sem saber o motivo disso tudo. Elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão. Qual o crime nisso? Bolsonaro é popular. Saia você às ruas, Moraes, para ver se você é popular. Não consegue nem no aeroporto de Roma. Com a concentração de centenas de adeptos do ex-presidente nas imediações de suas residências, estendendo-se por muitos dias. A vigília era por algumas horas. Sequer estavam convocando para manifestação, acampamento, qualquer coisa do tipo, por mais legítimo que pudesse ser. Mas não era esse o caso. Então aqui uma notória forçação de barra. É porque não há argumento para prender Bolsonaro. Por isso que o Moraes faz isso. Concentração de centenas de adeptos, ex-presidente, nas imediações de sua residência, estendendo-se por muitos dias de forma semelhante às manifestações estimuladas pela organização criminosa nas imediações das instalações militares, especialmente no final do ano de 2022. Meus caros, eu não sei nem o que dizer sobre isso daqui. Porque como é que pode uma pessoa dizer que fazer uma vigília e orações... Primeiro que ele não conseguiu comprovar que tem qualquer conexão com a suposta tentativa de fuga que ele está falando, né? Então não há nexo causal, que é requisito necessário para a imputação de crime. Mas, mais uma vez, vamos lá. Pastor, padre, sacerdote, pessoas de idade, jovens, crianças, etc. Como a direita sempre fez, de maneira pacífica, e não me venha falar, o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, se tivesse sido um movimento exclusivamente de direita, o ministro da Justiça, Flávio Dino, tinha liberado as câmeras do Ministério da Justiça para comprovar a narrativa deles. Como eles não liberaram, eu tenho a certeza que existia gente filtrada. Até porque no meio do quebra-quebra, outras pessoas falavam para não quebrar ou expulsavam esses infiltrados. Esses sim deveriam ser responsabilizados. Mas não, o que fizeram? Acusação genérica, colocou todo mundo no envelope e tacou para dentro da cadeia. 14, 15, 16, 17 anos de condenação. Mas ainda vai pagar muito caro por essa atrocidade que ele está fazendo. As vidas e as famílias que ele está destruindo. Deus quiser, essa semana vai ser uma grande semana. Ademais, considerando as técnicas empregadas por integrantes da organização criminosa, o tumulto nos arredores da residência do condenado poderá criar um ambiente propício para a sua fuga. Como é que o Bolsonaro vai fugir com 71 anos de idade? Acabou de sair de um câncer. O cara não para de soluçar. Vira e mexe está parando no hospital. Passou por 7 grandes cirurgias. Tem câmera apontada com sensor de movimento para a porta da casa dele. Policiais ao redor. Agora a gente está vendo até drone. Como é que vai conseguir fazer uma fuga? Me explica isso. Eu estou tentando imaginar aqui, sei lá, um helicóptero pousando, descendo um pessoal de rapel aí altamente especializado. Aí o Bolsonaro de 71 anos vai lá e faz um exercício militar com a corda, sobe de rapel lá no... Sobe de rapel não, né? Escala para o helicóptero.
É difícil conseguir imaginar essas coisas, porque é ridícula essa acusação. Então o que o Moraes está fazendo aqui? Ele está tentando dragar o Flávio Bolsonaro para dentro do problema, porque foi isso que ele fez comigo. Quando meu pai foi colocado a tornozeleira nele, né, a prisão domiciliar e a queda das redes sociais, a censura, isso foi no meu inquérito. Lembra que o Lindbergh abriu, pediu para abrir, olha só que bizarro. Ele abre o inquérito contra mim, pede meu passaporte, dá 5 dias para o PGR responder. O PGR demora 18 dias, não responde. No 18º dia eu falo, vou me exilar aqui porque esses caras vão pegar meu passaporte e depois vão me prender. Aí o Moraes, para não me dar o rótulo de perseguido, o que ele faz? Arquiva o processo. Depois, mais para frente, em maio, o Marco Rubio, numa oitiva no Congresso americano, responde ao deputado Corey Mills que sim, está estudando aplicar Magnitsky no Moraes. Aí o que o Moraes faz? Reabre o inquérito, que ele havia arquivado, ele reabre para dizer, não acho que o meu arquivamento de inquérito, que ele é definitivo não, posso reabrir. Aí ele reabre o inquérito do Lindinho, e aí ele começa a me acusar de crimes que ultrapassam 20 anos de prisão. Ao final, ele denuncia eu e o Paulo Figueiredo, né, coloca lá o crime de coação. Ele retira a tentativa de golpe de Estado, ele retira ali a incitação de guerra. Olha pelo que eu fui acusado, de incitar a guerra, como se tivesse poderes sobre o presidente norte-americano, Trump, invade o Brasil. Mas o que eles estão vendo? Eles estão antevendo o que está acontecendo com a Venezuela e já estão acusando o golpe. Por quê? Porque todos eles são do Foro de São Paulo, todos eles lidam com cocaína, todos eles têm cashback do tráfico de drogas. Olha a delação do Hugo Carvajal.